pessoal, professor Antônio Filho por aqui. Estou aqui com meu parceiro Alisson Aragão. Hoje a gente vai conversar muito sobre como você pode trabalhar com projetos elétricos. E para começar, eu vou só pedir para Alisson se apresentar mais formalmente e dizer o que é que ele faz nesse momento. E aí, pessoal, eu sou o professor Alisson Aragão, né? Sou engenheiro eletricista, né? Trabalho já na área há muito tempo, né? E tenho uma empresa de engenharia da qual faço consultoria, né? E também trabalho com projetos elétricos, sou funcionário público, né? E agrego também minha renda com projetos elétricos, né? Hoje, projetos elétricos faz parte, de fato, da minha renda, é muito importante, certo? E é o que eu desejo também para que você faça, né, dessa profissão uma fonte de renda. É interessante você falar isso, porque aqui a gente tenta, no canal EP, dar um direcionamento para os novos profissionais que estão entrando agora no mercado da eletricidade, e a gente entende que a área de projetos elétricos é um desses caminhos que ele pode seguir. Mas eu queria saber algo particular de você. Qual foi o momento que você decidiu trabalhar com projetos elétricos? Quando foi que acendeu essa chama e o principal motivo? Se você lembrar agora, é claro, e puder esclarecer aí para o pessoal, seria bem interessante. Eu acho que o que me levou a trabalhar com projetos elétricos é mais a essência da engenharia, né? A essência da engenharia vem de projetar, vem de você criar, né? Então isso me levou a um fato curioso de que todo técnico, desde técnico, né, quando eu fiz escola técnica, né, isso me levou a me questionar, né, que isso deveria fazer parte de todo técnico e de todo engenheiro, né? Então eu acho que foi nesse momento, lá atrás, em 2001 praticamente, que me despertou a vontade de projetar. Já vou passar para a próxima pergunta. A gente recebe aqui vários profissionais em estágios diferentes da vida deles, profissionalmente, estudantil e assim diante. E eu queria que a galera sentisse mais ou menos qual é a trajetória que você tem. Eu te conheço já há um bom tempo, mas para o pessoal que está aí do outro lado, eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o seu caminho profissional, qual foi a sua trajetória, a sua formação, porque eu acredito que tem gente que está se qualificando nesse momento em cursos profissionalizantes, tem gente que já está no curso técnico, tem gente que está na engenharia, e assim, a gente sabe que cada coisa na vida tem o seu momento. Eu queria que você só falasse um pouquinho da sua trajetória. Você já tem um tempinho já que trabalha com eletricidade, pelo que eu conheço tem um pouquinho mais de 15 anos, mas você falando fica um pouquinho melhor para o pessoal. A área da elétrica em si, né, começou lá atrás, né, desde a adolescência, né, onde começou a surgir a vontade de fazer cursos profissionalizantes, né, e aí o caminho na época era o Senai, né, então eu fui me qualificando, fiz vários cursos profissionalizantes, e um curso vai chamando o outro, né, depois a escola técnica, e a partir de então, paralelamente, você já começa a trabalhar, né? Executar alguns serviços. Executar alguns serviços e também a trabalhar. Foi aí onde eu comecei a trabalhar na Energisa, na época, né? Depois fábrica de cimento. Tudo na área de eletricidade. Tudo na área da eletricidade, né? São áreas que uma vez que você entra, né, você procura agregar trabalhos que acabe acrescentando mais conhecimento, né? A área que você está estudando, né? E de lá para cá nada mudou, né? Você sai de uma empresa e entra em outra, mas o objetivo é sempre o mesmo, né? É aprofundar conhecimentos dentro da área que você está estudando. O nosso objetivo aqui é falar sobre projetos elétricos. E aí, para o pessoal que está do outro lado, eu queria saber qual o conhecimento mínimo que um profissional precisa ter, qual o perfil que ele precisa ter e também quais são os caminhos que ele pode seguir dentro da área de projetos elétricos. Olha, o projetista ele precisa, no mínimo hoje, conhecer algumas ferramentas de trabalho, né, que no caso são programas, né, que você consiga executar cálculos, né, desenhos de plantas. Então isso desde o meu início lá, o AutoCAD ele é um programa que vem assessorando, né, no desenho de planta baixa. Né. De lá para cá surgiram novas ferramentas, né, novos softwares, que acabou ajudando, né, e de fato dinamizando ainda mais a criação de projetos. Né? Então, assim, um bom projetista ele precisa, além de dominar
um pouco esses softwares, ele precisa conhecer normas, né? Ele precisa estar atualizado nas normas, né? Para que, de fato, o seu projeto tenha respaldo. Tá? Então, isso eu acho que é o mínimo hoje que o projetista tem que ter. Conhecimento técnico da área em si, só resumido para o pessoal, e conhecimento das normas de acordo com a região que ele vai executar. O conhecimento técnico é fundamental, né? Ele não vai projetar, né, sem conhecer de fato aquilo que ele está projetando, né? Se ele não tiver uma certa experiência, né? Então, assim, claro que agregar a parte física, né, a visita, ao conhecimento, né, a teoria é sempre fundamental. Esse é o conselho que eu dou ao projetista. Só para o pessoal entender quem hoje pode trabalhar sendo responsável tecnicamente em projetos elétricos. Você pode explicar para a gente, pelo CREA, pelos outros órgãos, quem pode assinar hoje um ART, que a gente costuma chamar? Então, hoje em dia tá bem abrangente a coisa, né? Então, assim, os engenheiros civis, eles podem também trabalhar com essa parte de projetos. Só que tem algumas limitações. Né? Tem limitações enquanto a carga, né? Tem os técnicos também, que também tem uma certa limitação. Eletrotécnica, né? Eletrotécnica, eletroeletrônica, né? E também dessa parte de construção civil, né? Além de arquitetos, né, também agora fundaram um novo conselho, né, que é o CAL, e hoje também eles trabalham, né, em paralelo, né, concorrendo paralelamente com os engenheiros e técnicos da área elétrica. Bacana. Alguns com limitações em relação à carga e outros com uma possibilidade maior. Hoje quem tem essa possibilidade maior realmente são os engenheiros voltados à eletricidade. Sim. Só para o pessoal entender mais um pouquinho. Quais são os caminhos que o projetista pode seguir? Ele pode se dedicar mais à área residencial, industrial, SPDA, que a gente está ouvindo muito falar agora, de lado, de vistoria. Você pode falar mais um pouquinho e falar também da sua experiência hoje, qual o tipo de projeto que você mais executa? Então, hoje, a demanda maior é de projetos de baixa tensão, certo? Para múltiplas unidades consumidoras, acima de 3 unidades consumidoras. São os condomíniozinhos? São os condomínios residenciais, né, comerciais. Então, eles acabam tendo uma maior demanda, tá? Então, assim, há uma outra área também bastante crescente, que é essa área de laudo, né, de SPDA também, né, por conta dos acidentes que vêm ocorrendo. Então, o Corpo de Bombeiros e o CREA passou a exigir mais, né, dos condomínios uma certa responsabilização, né, nesse tocante. Então isso exigiu mais dos engenheiros e técnicos, né, que acabassem se atualizando e então se especializando mais nessas áreas que antes estavam um pouco esquecidas. Eu queria saber hoje qual é a rotina ideal de um eletricista ou qual de um projetista em si, qual é a rotina que geralmente eles seguem. Eles precisam fazer a visita à obra e depois desenvolver o projeto. Aproveita e fala um pouquinho do recurso. Precisa basicamente de uma máquina, o software específico, só para o pessoal se inteirar mais um pouquinho. Então, trabalhar com projeto elétrico, ele vai precisar dominar um pouquinho do Excel, caso ele não tenha recurso de comprar um software específico para o projeto, né? Ele precisa ter o AutoCAD, né, na versão estudantil, que é gratuita, tá? Então, dominar um pouco essas duas ferramentas e, a partir de então, dá para ele já desenvolver um projeto elétrico. Sobre a rotina em si, faz parte da rotina dele também visitar a obra? Então, assim, pós, projeto? Não necessariamente, para projetar, você precisa visitar o local, certo? Isso sai como um diferencial. Nenhum projetista de cadeira ele vai se comparar ao projetista que visitou o local, que conhece o local do qual ele está projetando, certo? Por quê? Porque tem coisas que só a visita vai tirar as dúvidas, né? E muitas vezes o projetista de escritório ele não tem esse conhecimento, né? Então, assim, o diferencial está, de fato, na visita. Na verdade, você acabou de comentar aqui sobre alguns softwares que eles podem ter para otimizar o tempo. É claro que vai depender muito do volume que ele receba de projetos para que talvez compense, mas se você pudesse citar aqui alguns softwares, você poderia citar só para o pessoal conhecer
mais um pouquinho e meio que classificar para você, na sua opinião, qual é o melhor software, se você já teve experiência com alguns, só para meio que dar uma direção para o pessoal que está assistindo a gente agora. Olha, em relação a software, né, de projeto, eles são dinamizadores, certo? Porém, eu não aconselho para quem está começando. Tá? Para quem está começando, eu aconselho colocar a mão na massa, né? Aprender de fato a fazer os cálculos manual, certo? E esses softwares, como eu disse, eles são dinamizadores, então acaba fazendo os cálculos por você, né? E você acaba esquecendo dos pontos básicos de um projeto, tá? Então, em relação a softwares, de fato, são vários no mercado, né? Hoje nós temos o KeyBuilder, que é talvez o software mais conhecido, né? Que engloba elétrica, civil. Isso. Né? Antigamente, antes do KeyBuilder, usava-se muito o Lumine, e aí a empresa então surgiu, deu um upgrade, né? E criou o KeyBuilder, né? Então, assim, são softwares muito bons, que de fato dinamizam, né? Como eu falei, e acaba trazendo mais recursos, né, para quem está projetando. Mas, como eu disse, eu não aconselho para quem está iniciando. Só para ambientar a galera aqui um pouquinho, a nossa intenção aqui é dar um direcionamento para a galera que está começando agora na área de eletricidade e oferecer um caminho. Um desses caminhos pode ser a área de projetos elétricos. A gente está conversando aqui um pouquinho sobre isso e uma coisa que causa muita dúvida é saber quais são os ganhos, a faixa salarial que a pessoa pode ter na área de projetos. Eu queria que você falasse aqui pra gente, é claro que a sua experiência de mercado leva em relação à região, em outros locais pode ser diferente, mas eu queria que você falasse qual é a faixa salarial para o projetista que trabalha seletista, de forma seletista, em empresa, e para o projetista que trabalha na prestação de serviços, que trabalha, em outras palavras, de forma autônoma. Olha, salarialmente é muito mais vantajoso você trabalhar para si hoje em dia, certo? É como se você estivesse ganhando talvez 3 vezes mais o seletista, tá? Então, o funcionário seletista hoje, como houve uma redução significativa dos direitos trabalhistas, né? Hoje as pessoas, a média salarial está variando em torno de um salário mínimo a um salário mínimo e meio. Então, é algo muito baixo que você tira tranquilamente em um projeto só, tá? Então, como a média hoje de número de projetos, se você correr atrás, você consegue pegar 3 projetos no mês, então é como se você estivesse ganhando 3 vezes, né, o salário de um seletista hoje. Só para o pessoal entender mais um pouquinho. Hoje, vamos falar da prestação de serviços em si. Como é que é formada a mão de obra de um projetista? Ele segue alguma tabela específica? Ele cobra em cima de metro quadrado, valor de mercado, por hora? Você pode exemplificar para a gente? Olha, essa questão de preço, ela é sempre muito particular, né? Cada profissional tem um preço, certo? Mas a gente se baseia, né, geralmente na tabela da CEOP, onde lá ela leva em consideração o metro quadrado, né, que você vai projetar. Em cima do metro quadrado, né, então você gera o seu valor, né, correspondente a isso. Tá? Então, mas nada impede de que você, em cima desse valor, você tanto agregue mais custo, né, levando em consideração um número maior de visitas, ou talvez a dificuldade, né, que leve para você fazer o projeto, ou o tempo que leve, né, para você fazer o projeto, ou talvez uma redução também, né, do valor. Então, como eu falei, fica muito a cargo de cada profissional. Você lembra, só para a gente exemplificar para o pessoal, quanto está o custo hoje do metro quadrado, por exemplo, em um condomínio de 6 casas? Então, lá na tabela da CEOP, né, ele não leva em consideração o quantitativo, né, ele leva em consideração o metro quadrado. Então, para áreas de até 500 metros quadrados, ele pede para que você faça um valor de R$ 5,80 por metro quadrado, certo? Então, essa é a média. Acima disso, o valor cai um pouquinho, né, que é para que não fique também tão caro, né? Exorbitante o valor. Que entre nas condições também de quem está contratando o profissional. Hoje, vou dar um exemplo aqui e aí você vai dizer de acordo com a sua experiência de mercado. Se a gente tomar como exemplo um condomínio de 6 residências, uma vila, né, que o pessoal costuma construir no momento que a gente está passando aqui,
Essa vila de 6 casas, o cara poderia construir em quanto tempo um projeto elétrico? Então, um projeto elétrico, dependendo da sua habilidade, né, com o software que você esteja trabalhando, né, seja ele o AutoCAD ou seja ele, né, um K-Build, né, você consegue desenvolver em tempos relativamente muito distintos, né? Se você trabalha com AutoCAD e planilhas de Excel, você consegue desenvolvê-lo em 3, 4 dias, certo? Se você trabalha com K-Build, você consegue reduzir ele para uns 2 dias ou talvez 1 dia e meio, certo? Você consegue isso pegando em torno de 8 horas mínimas aí de projeto, certo? De sentada, né, para que você desenvolva o projeto. Resumindo, um profissional autônomo que presta serviços na área de projetos, ele consegue fazer aí entre 4 e 6 projetos por mês. Seria mais ou menos isso. Essa média de tempo, né, que leva, né? É sempre bom a gente trabalhar muito com responsabilização, né, no cumprimento do tempo que você pede para o cliente. Então eu costumo geralmente pedir sempre um tempo a mais, né, para que de fato eu não descumpra aquilo que estou prometendo, né? Então se eu consigo desenvolver um projeto em 4 dias, eu geralmente peço 6, 7 dias para que eu possa ter uma margem de segurança maior. Então esse também é um conselho que eu dou, né, para quem está iniciando, peça sempre uma margem de tempo maior daquilo que você consegue realizar para que você consiga de fato cumprir, né, com suas obrigações. Hoje você trabalha também como prestador de serviço, você apresentou um pouquinho mais cedo aqui na entrevista qual é o nicho que você atua no momento, mas eu queria saber em relação à quantidade de serviços que você pega hoje, que você realiza, como eles chegaram até você? Foi através de indicação de clientes, através de indicação de parceiros, através das redes sociais? Como hoje os serviços que chegam para você, geralmente eles vêm de onde? Então, para mim, eles chegam mais através de parcerias, certo? Eu lá atrás aprendi um ditado popular que quem sabe dividir sabe multiplicar, né? Então, acabo pondo em prática isso, né? Sempre costumo cobrar um percentual e destinar um percentual de indicação, para que de fato sempre surja projetos, certo? Porque as pessoas também gostam de serem recompensadas com essas indicações. Eu cheguei a tocar nesse assunto porque tem um termo que cresce muito no momento, mas ele já é bem antigo, que é o network, que é a formação de rede de contatos. Inclusive tem profissionais que dizem, né, que a amizade vale mais do que dinheiro, que ter contatos, ter pessoas vale mais realmente do que a grana e nada mais é do que a formação de um network. Eu queria que você exemplificasse para a gente aqui agora, desses profissionais, qual a área que geralmente eles atuam, se são arquitetos que repassam o serviço para você, se são eletricistas, geralmente sim. Quais são os profissionais? Então, como a gente trabalha com a execução de serviços geralmente muito complexos na área elétrica e projetos elétricos, né, geralmente quem passa isso para a gente são os eletricistas, né? Eles, por não serem habilitados, Conforme né, o conselho, não serem inscritos no Conselho Regional de Engenharia, que é o CREA, né, então eles passam esses projetos para a gente, né, e aí a gente acaba projetando, dando feedback para eles e eles acabam executando muitas vezes os serviços. Os outros profissionais que também trabalham em parceria conosco são os engenheiros civis e os arquitetos. Né? Muitas vezes eles preferem terceirizar os projetos diante da quantidade de demanda que eles pegam. Né? Eles trabalham fazendo outros projetos e aí eles, como sabem que nós temos mais experiência na área elétrica, acabam repassando para a gente, né? E a gente fazendo uma rede de contatos cada vez maior. a gente está quase encerrando aqui a nossa entrevista, só que eu queria que você falasse um pouquinho mais da parte técnica em si de projetos elétricos, mais ou menos qual é o passo a passo, ou resumir de forma bem simples a documentação que envolve o projeto elétrico, qual o passo a passo ou o rito de etapas que um projeto precisa seguir. Primeiro você manda lá para a concessionária tem tanto tempo, existem algumas particularidades, queria que você desse uma resumida em relação à área de projetos. Então, o projeto, ele começa com a planta baixa, certo? Então, essa planta baixa, ela tem várias maneiras de chegar até você, né? Pode vir por meio de um arquiteto, pode vir por meio de um engenheiro civil, pode vir por meio de um PDF ou de um arquivo, né, de
DWG, né, do próprio AutoCAD, ou muitas vezes você mesmo precisa ir em loco, né, e fazer, tomar nota, né, do catálogo, né, do ambiente lá, certo? Medir paredes e tal, e desenhar toda a planta por conta própria. Essa, de fato, é a parte que geralmente dá mais trabalho, né, mas projetar a parte daí. A partir daí, em cima dos ambientes, você vai usando a norma, né, para que você agregue pontos de iluminação, pontos de tomada, de uso geral, pontos específicos e além daqueles pontos de fato exigidos, né, pelo cliente que está lhe contratando. Tá? Então tem tudo isso. Então a partir de todo esse contexto, né, quando você concluir toda essa etapa, né, você, diante daquela demanda que foi criada, você parte para o padrão de entrada de energia e adequa ele conforme os critérios da norma da concessionária local que você está fazendo, né? Seja aqui, seja a Sugip, né, lá em Estância, ou seja em Alagoas, ou seja na Bahia, né? O projeto, o escopo do projeto em si, ele é idêntico em qualquer parte do país, né? Por quê? Porque a gente leva em consideração sempre a norma nacional, a norma 5410, certo? Mas a partir da criação do projeto, você cria o padrão de entrada conforme a concessionária local. Hoje, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual o melhor conselho que você pode dar para o cara que está do outro lado pensando em trabalhar com projetos elétricos? Qual o diferencial que ele precisa ter? Olha, o diferencial de você trabalhar com projeto elétrico, de fato, é você conhecer o ambiente que você está projetando e você conhecer os equipamentos que você projeta ali, eletroduto, né, lidar muito bem com o diâmetro do eletroduto, né, com aquilo que o mercado oferece, para que você não coloque no seu projeto algo que no mercado não tenha, certo? Então, assim, o diferencial do projeto é você abrir os ouvidos, né, abrir a mente, né, e conhecer de fato normas e atualizações disso, né? Então, projetar requer um conceito muito amplo, muito além desse verbo, projetar, né? Você precisa antever muita coisa, você precisa prever muita coisa, você precisa antecipar, você precisa criar espaço de ampliação futura, né? Então, para isso, na sua mente tem que estar sempre muito aberto, tá? Então, esse é o diferencial de projetar. Então, não se resume somente em você conhecer a norma e aplicar a norma em si, né? Requer uma série de outros conhecimentos. Bacana. Ó, pessoal, a gente encerra a nossa entrevista por aqui. Muito obrigado, Alisson, por todo o conhecimento repassado. Muito obrigado, galera, por toda a atenção. E aí, ó, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixa a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Curte o nosso vídeo e se você tiver alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o próximo vídeo, coloca aqui embaixo. Valeu!